é o terceiro campeão mundial da história. E o Palmeiras, com toda aquela, né, aquela base do Palmeiras, não conseguiu ganhar nem Libertadores, Palmeiras. Pelo amor de Deus, né? Provavelmente vão ser moleques agora que, se já estavam, vão chamar mais ainda a atenção para negociações futuras. Falando aí na fase do Flamengo Internacional, né? Que está fazendo negócio para comprar o Leixões de Portugal, né? Aquele projeto do Flamengo de expandir a marca para a Europa, até facilitar o acesso do Flamengo à Europa na questão de negociação de jogadores, né? Porque lá você vai ter uma valorização dos seus jogadores em 20%, pelo menos essa é a conta que os caras fazem, tá? Então, segundo a matéria aqui do Coluna do Fla, o Flamengo está cada vez mais próximo de dar um passo significativo, né, para expandir aí a marca rubro-negra na Europa. O Flamengo está em fase final para concluir os detalhes jurídicos da aquisição do Leixões de Portugal. Tá? A expectativa é que até segunda-feira, agora, dia 26, todos os documentos estejam prontos para serem submetidos à diretoria do Leixões. Tá? Nesse sentido, uma vez aprovados pelos Leixões, os documentos serão enviados ao Conselho Deliberativo do Flamengo, que vai decidir a compra ou não compra, né? A informação do Vene Casagrande. Mas é óbvio que os caras vão comprar, né? Tá tudo certo, né? E caso seja aprovado, como acho que vai ser aprovado, né? O Flamengo dá um pontapé inicial na criação da SAD, né? Que é a SAF lá em Portugal, tá? A aquisição faz parte de uma estratégia do Flamengo que busca consolidar sua marca no futebol europeu e assim, né? Abrir novas frentes aí para o desenvolvimento de talentos e oportunidades comerciais, tá? O projeto inicial do Flamengo era a compra de 56% do Leixões. Porém, no primeiro momento, as negociações estão avançadas para que o Flamengo inicialmente assuma a frente do time português sem qualquer tipo de custo. Olha que coisa boa, né? Contudo, após um período de avaliação, né, o Flamengo decidiria se exerceria ou não a compra. Ou seja, vamos ver se o carro tá bom, né? Vou ficar aí um mês com o carro aí, né? Vou andar com ele. Se não apresentar nenhum problema, eu compro. Se tiver algum problema, a gente vai conversar, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí, né? Mais ou menos assim, né? Então o Flamengo bem encaminhado aí para adquirir a sua SAD, né? Abrindo o olho aí da galera, né? Dos anti-flamenguistas, dos anti-amantes do futebol, né, cara? Que vê isso só como com maus olhos, né? Porque o seu time não faz, né? O Flamengo tá lá fazendo, tá crescendo cada vez mais. Aí os caras ficam tudo com invejinha, né? É normal, né? É um troço maluco, né? Mas falar em invejinha, então tem a inveja, né? Que o Flamengo é o terceiro campeão da história do Mundial Sub-20 de clubes. Flamengo! Flamengo foi campeão aí, né? De 2-1, né? Ganhou do Olympiacos, 2-1 de virada neste sabadão, agora há pouco, né? O torneio, né? Tornou-se o terceiro clube da história a conquistar o Mundial Sub-20, né? Caio Garcia e o Felipe Tereza marcaram os gols do Flamengo, tá? O troféu disputado entre o campeão europeu da categoria com o vencedor do Sub-20 da Libertadores começou a ser disputado agora em 22. Em sua primeira edição, o Benfica venceu o Peñarol por 1-0 no estádio Centenário de Montevidéu. No ano passado, na La Bombonera, né? Não é Bamboneira, é Bombonera, né? O Boca Juniors derrotou nos pênaltis o Al-Alkmaar, né? AS Alkmaar, é o nome, AS Alkmaar, da Holanda, por 1-1 no tempo normal, tá? Tipo assim, ganhou nos pênaltis e foi 1-1 no tempo normal. E assim o Flamengo, ganhando de 2-1 do Olympiacos, é o terceiro campeão mundial da história. E o Palmeiras, com toda aquela, né, aquela base do Palmeiras, não conseguiu ganhar nem Libertadores, Palmeiras. Pelo amor de Deus, né? Falar tanto, né? Falar tanto do Palmeiras, e aí o título importante como Libertadores, né? Título internacional não ganha, né? Só ganha em casa, só. Ah, pelo amor de Deus, velho. Mas não dá para negar que tá trazendo bastante grana pro Palmeiras essa molecada. Eu acho que até isso que deve estar atrapalhando bastante, né? Acaba vendendo os caras precocemente, como foi Hendrick, como foi o Estevão, né? Até promovendo precocemente para pro profissional. Aí os caras praticamente, né, meio que desfalca a molecada lá embaixo e aí não consegue lá superar os outros grandes desafios que vem pela frente, né? Só pode ser isso, né? Mas parabéns aí ao Flamengo. A torcida rubro-negra deve estar muito feliz com esse título, né? Cara, não é qualquer um que ganha, né? É sub-20, cara. Sub-20, mas não é qualquer um que ganha, entendeu? Sub-20, mas foi, todo mundo participou, né? Todo mundo tentou chegar aí e não chegou. Quem chegou foi o Flamengo. Então, tem sempre a mania dos adversários querer desvalorizar o título do outro, né? Mas todo mundo disputou e não conseguiu, né? Aí porque você não conseguiu e o outro conseguiu, não vale nada.
É sempre assim, velho, pelo amor de Deus, né? Então, parabéns pro Flamengo, muito feliz aí com essa vitória do futebol brasileiro, né? O importante é isso, né? Ganhamos de um time europeu, velho. Isso é muito importante. No dias de hoje, cara, porque no profissional a gente não consegue, né? Porque essa molecada que hoje está ganhando desses europeus lá, o que vai acontecer com eles? Muitos deles, talvez a maioria, vai embora para a Europa, né? Aí lá eles vão virar nosso adversário, né? No profissional lá para frente. Isso que é foda. Mas beleza? Muito parabéns aí pro Flamengo, hein? Lembrando, né? Um feito aí do Felipe Luiz, né, cara? O Felipe Luiz recém abandonou o futebol, né? Se aposentou, já entrou aí como técnico do Flamengo Sub-17, foi bem, assumiu o Sub-20, ó, campeão do mundo, cara. Que estrela, hein? Esse cara vai ser... Olha só, cara, de repente é o futuro até do nosso futebol brasileiro, cara. Eu sei que os flamenguistas vão ficar bravos que eu tô falando, mas, ó, Felipe Luiz na seleção, daqui uns tempos vão estar assim, ó, Felipe Luiz na seleção. Escuta o que eu tô falando pra vocês, velho. Se continuar esse sucesso dele, daqui a pouco ele vai pro profissional, continua aí, porque é um cara inteligente pra caramba, e tu não percebe, né? Um cara profissional, e aí, velho, a gente vai ter ele na seleção, hein? O Flamengo e o Olympiacos lá da Grécia, eles disputaram o Intercontinental, a final intercontinental ou mundial, como algumas pessoas preferem chamar. Inclusive a página da Libertadores também já colocou lá no destaque. O Flamengo se tornou campeão hoje do Mundial Sub-20 com o Felipe Luiz no comando. O time do Olympiacos saiu à frente no placar, né? Abriu 1-0, mas o Flamengo foi lá, buscou a virada dentro do tempo regulamentar. Tudo se encaminhava para pênalti, e aí no finalzinho o Flamengo virou o jogo, fez o 2-1 e foi o campeão mundial aí. E o que isso é importante? Cara, isso é importante porque é um time sub-20. Além de mostrar jogadores que podem subir eventualmente para um profissional, mostra também, ó, do ponto de vista financeiro. Provavelmente vão ser moleques agora que, se já estavam, vão chamar mais ainda a atenção para negociações futuras. Então, assim como o Palmeiras faz, né, o Flamengo também tem uma categoria de base muito promissora, agora com essa vitória vai ganhar essa relevância, e aí os times lá da Europa já vêm em cima, já oferecendo grandes contratos, mais isso e mais aquilo, e a molecada já assina e já vai até embora ali. Mais ou menos igual aconteceu com o Estevão, né? O Estevão já está negociado e já vai embora logo aí do Palmeiras. Então com essa molecada também pode ter vários nomes aqui que surjam e que apareçam por um momento no profissional, mas depois já engatem aí grandes contratos com grandes clubes europeus. Então é muito importante essa vitória, porque constitui a vitória também de um técnico novato, de um técnico jovem, que é o Felipe Luiz. Então ele mostra que levou essa molecada a se tornar campeão de uma competição importante e também tem essa vitrine aí em relação à questão de venda de jogadores e negócio. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão. Pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel, se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo, e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo, para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata, não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero, mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês, jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton,
ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem dois. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando o Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. E o Tadeu do canal do Deixa Palmeirense Falar, ele acaba estando correto. Eu, por exemplo, quero muito que o Felipe Luiz consiga dirigir o Flamengo futuramente no profissional. O Felipe Luiz já mostrou que entende muito de futebol e está sendo e vai ser um excelente técnico. Mas com esse trabalho aí, cara, mal pegou o sub-20, já foi campeão mundial, isso é absurdo. Com esse trabalho, provavelmente vão pintar algumas propostas aí interessantes para a carreira dele. E pode ser que esse caminho a dirigir o time profissional do Flamengo se estenda ainda mais. E isso seja lá por um futuro distante. Mas é bem possível que isso aconteça, como o Tadeu falou. Por mim, a diretoria já poderia estar pensando em ter o Felipe Luiz como substituto do Tite, assim que acabar o contrato dele, ou até não quiserem mais o Tite, ou ele estiver fazendo um trabalho ruim. Na seleção brasileira é uma ideia um pouco mais complicada, complexa de se pensar, mas é possível também que o Felipe Luiz chegue tranquilamente na seleção brasileira como técnico. E sobre o Mundial de Clubes, parabéns para a garotada aí, sub-20, campeões sub-20 do Mundial. Foi na raça, foi na vontade. Matheus Gonçalves joga muito. Assim, tem que até parabenizar o Matheus Gonçalves por isso. Sempre se dedicou muito no Flamengo, deu uma entrevista aí emocionante no pós-jogo, mas fica uma crítica também ao futebol dele. Eu acho que o Matheus Gonçalves ele tem que amadurecer nas decisões. Você consegue fazer essa comparação aí quando ele está jogando no profissional e quando ele está jogando no sub-20. É nítido, você vê o Matheus Gonçalves no sub-20 largado em relação à marcação. Ele não se importa com isso, ele não é tão exigido também para fazer essa marcação com mais pressão. E isso faz com que ele fique mais à vontade, por isso que a gente vê ele jogando mais no sub-20. Ele consegue jogar sua energia toda para o ataque, que é onde ele é especialista, no drible, na velocidade, e faz isso muito bem. Só que no profissional ele é bem mais exigido nessa parte de marcação, principalmente nesse sistema do Tite. E aí é onde ele peca, porque ele acaba sendo inferior aos demais jogadores, às demais opções. Por isso que a gente não vê ele entrando muito.
O Tite gosta muito desse cara que consegue entregar no ataque, mas ao mesmo tempo consegue recompor a defesa. Por isso que Luiz Araújo ganha muito espaço com o Tite, porque ele faz isso muito bem. Mas acho que é só isso, o Matheus Gonçalves melhorando essa parte dele, dando um pouco mais de atenção na parte defensiva, na parte de marcação. Eu acho que ele vai ser um grande profissional. Já é um grande profissional, mas vai melhorar ainda mais. E vai ter mais oportunidades, principalmente com um treinador como o Tite. Falando em Tite, tudo certo com o treinador, teve uma arritmia cardíaca, foi pensado na possibilidade de uma possível cirurgia, mas acabou que com o resultado do exame, essa cirurgia não foi necessária. O Tite já falou que está tudo legal, teve alta, mas foi recomendado ficar num repouso de 48 horas, então ele só volta a trabalhar na segunda-feira. Assume o elenco na segunda-feira, enquanto isso, quem vai estar no comando vai ser o Matheus Bach, o filho e auxiliar do treinador Tite. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o Tadeu do canal Deixa o Palmeirense Falar e para o canal do Opina Porco, do Neto. Aliás, baita canais, essa rapaziada é muito boa na mídia alternativa. Se você gosta de acompanhar outros clubes, pode ir lá no canal deles, que você vai ter muita informação lá, galera é muito boa. Falam do Flamengo também. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.